Os irmãos podem abrir as suas Bíblias aí em Mateus, capítulo 5. Essa é a última mensagem da série, A Fome e a Sede dos Filhos do Reino, uma série que trata do caráter cristão, quem nós somos em Cristo Jesus. Nós temos refletido em ansiedades, necessidades que são características daqueles que nasceram de novo. Essa é a mensagem número 25, né? Nós temos 19 temas, 19 mensagens, algumas mensagens foram pregadas em 2 vezes, às vezes até tiveram algumas que foram pregadas em 3 oportunidades. Então, contando todas as oportunidades de exposição desse texto, nós tivemos 25 mensagens, mas de forma ordinária, observando as partições que nós dividimos, nós temos 19. Nós temos refletido sobre aquilo que constitui o nosso caráter, qual é a natureza do nosso ser, qual é a essência do que nós somos. Quando nós refletimos sobre isso, naturalmente nós pensamos sobre como nós alimentamos essa natureza, como nós edificamos o nosso caráter de acordo com aquilo que somos. Então nós vimos do versículo 1 ao versículo 16, de Mateus capítulo 5, esse resumo do que nós somos e daquilo que é esperado de nós. Então até o versículo 12 nós vemos as bem-aventuranças, o breve resumo do que nós somos. Em seguida, dos versículos 13 até o versículo 16, nós vimos o que é requerido de nós por sermos quem nós somos. Nós vemos que nós seremos naturalmente perseguidos, porque nós somos diferentes, e esse mundo ele irá nos repudiar, irá nos perseguir por sermos quem nós somos, das mais variadas formas, às vezes de forma física mesmo, querendo tirar de nós a vida, às vezes culturalmente, às vezes intelectualmente, vão fazer isso também conosco. Nos versículos seguintes, até o 16, nós vemos que é esperado que nós possamos exercer a função análoga ao sal e análoga à luz ali. Então nós devemos, ao mesmo tempo que retardar o apodrecimento do mundo à medida que o reino de Deus avance por intermédio de nós, então a graça comum de Deus que faz com que esse mundo retarde o apodrecimento, que é uma das características do sal, ela atinge esse mundo por intermédio de nós. É por causa de nós que esse mundo pode contemplar o que é a verdadeira justiça, o que é o verdadeiro amor, o que realmente é esperança, o que é ter paz, o que é descansar. Então esse mundo ele experimenta isso através de nós. Nós também damos sabor a essa vida, sabor ao que significa viver. Nós mostramos o que é sucesso. Nós mostramos o que é vida, nós mostramos o que é felicidade, nós mostramos o que é paz, nós mostramos a finalidade de uma vida que para muitos parece não ter finalidade alguma. Nós simplesmente nascemos, nós nos desenvolvemos aí fisicamente e então morremos. Esse mundo, olhando pelos outros olhos que não da fé, não tem propósito de ser. Nós vamos morrer de qualquer forma. Portanto, aqueles que pensam assim, eles encontram seus propósitos naquilo que eles fazem aqui. Por isso que há tanta prostituição, imoralidade, avareza, ganância, tanta corrupção. Porque fazendo isso, sem ter o alvo que nós temos, eles encontram a realização, o propósito das suas vidas, a finalidade para o qual eles vivem. Então, o Senhor demonstrou de forma muito sintética para a gente isso. Claro que nós estamos assumindo a mesma posição que os seus discípulos assumiram ali ao pé do monte, sentado perto do Senhor Jesus Cristo, nesse recorte que Mateus faz para a composição do seu evangelho. É evidente que Mateus ele não registrou aqui a história cronológica de Jesus, são recortes
inspirados pelo Espírito Santo para nos ensinar algo aqui. Então, ele nos concede para nós esse retiro espiritual aos pés do Mestre aqui. Aquilo que nós somos é exemplificado em realidades experienciais dos discípulos, tocando o dia a dia dos discípulos. Isso é feito a partir do versículo, não tanto a partir do versículo 17, porque ali ele fala da lei, mas a partir do versículo 21. No versículo 21 do capítulo 5 em diante, ele mostra como nós exercemos o que somos no mundo, diante dos homens e diante de Deus. Do versículo 17 ao 20, ele fala que vivendo como nós fomos feitos para viver, nós cumpriremos a lei, excedendo a justiça do maior padrão de autoridade religiosa daquela época, que eram os escribas e fariseus. Os escribas, porque eles eram autoridades por tabela, porque eles eram aqueles que manuseavam a lei, eles eram aqueles que copiavam a lei. Então, se eles faziam isso, eles decoravam a lei, eles apreendiam a lei, eles estudavam a lei. Os fariseus eram os mestres mesmo, era o padrão de autoridade religiosa da época, portanto, o padrão de moralidade entre os judeus. Então, como nós devemos, por ser quem somos, exceder a justiça, cumprindo aquilo que os próprios padrões de autoridade não conseguiram fazer. E isso foi um baque para aqueles que estavam com Jesus, os discípulos, porque se eles não conseguiam fazer, como nós iríamos conseguir se nós não temos sequer a educação que eles têm ou o nível de conhecimento que eles têm? E é então por isso que o Senhor antecede a essa expectativa, antecede a descrição de quem nós somos. Então, quando há esse questionamento de como nós cumprimos a lei, ou como nós excedemos, nós devemos olhar para nós mesmos e perceber o que a Escritura diz sobre nós, quem nós somos. Então, se nós percebermos, não depende de nós. Não, a força não está em nós. Na verdade, o que está em nós é a grande fraqueza que faz ser exaltada a força de Deus. O poder que há em Cristo Jesus, que habita em nós por meio do seu Espírito. Então, nos nossos relacionamentos interpessoais, nós exercemos aquilo que nós somos. Nós vemos isso em todo o restante do capítulo 5, no relacionamento de uns para com os outros, no relacionamento daqueles que nos devem, no relacionamento com aqueles que nós temos um pacto conjugal, nos mais variados tipos de relacionamento. Mas a nossa piedade ela não deve ser somente experimentada diante dos homens, mas também em oculto, em secreto diante de Deus. É isso que nós vemos no capítulo 6. Quando nós percebemos que aquilo que nós fazemos externamente, aquilo que nós fazemos em público, só pode ser uma realidade que condiz com aquilo que nós somos, segundo as bem-aventuranças, porque nós temos uma vida em secreto, nós temos uma vida em privado, não ocultando hipocritamente uma falsidade, um pecado, um caráter duplo, não. A nossa vida é em secreto dos homens, mas diante de Deus. É quando nós rasgamos o peito e intencionalmente mostramos o nosso coração a Deus. Não porque Ele não vê, mas porque nós precisamos demonstrar a Ele que também nós o vemos. Nós sabemos qual é o nosso coração, nós sabemos o que habita nele, nós sabemos como é a estrutura dele, nós entendemos, nós sabemos onde, quais e quantos são os compartimentos escuros, os compartimentos que fedem, os compartimentos podres. Nós sabemos, Deus, e nós lutamos contra isso. Então, nós mostramos isso a Deus. Então, a piedade diante dos homens, a justiça diante dos homens e a piedade e a justiça diante de Deus. Capítulo 7, versículo 13 até o versículo 27, nós vemos aí algumas exortações chamando a um comprometimento radical, que leva necessariamente a uma dependência radical. Porque nós entendemos que tudo aquilo que foi requerido de nós, porque até aqui, meus irmãos, não houve pecado contra os quais, a não ser dos fariseus,
não houve pecado contra os quais o Senhor Jesus repudia os seus discípulos. Na verdade, aqui ele está dando exemplos da vida comum, da experiência da vida, da dinâmica da fé, mas eles estão sentados, aprendendo, e o Senhor fala vividamente porque sabe que essas realidades os encontrarão necessariamente. Essas realidades irão de encontro a eles e a cada um de nós na dinâmica da vida. Só que para nós não deve ser um assalto, não deve nos pegar de surpresa. Nós entendemos que temos uma missão, assim como o próprio Senhor teve uma missão e a cumpriu perfeitamente. Nós entendemos então. Então Mateus ele constrói todo esse cenário com uma linguagem muito específica, levando-nos a entender a necessária dependência para exercer aquilo que nós somos. Versículo 28, versículo 29 do capítulo 7, nós vemos a conclusão do Senhor sendo reconhecida a autoridade dele. E é interessante porque essas palavras não saem da boca dos discípulos, né, mas saem da boca das multidões. Então, deixa eu fazer, essa foi a síntese do esboço das bem-aventuranças. Deixa eu fazer aqui uma introdução sobre o Evangelho, conforme Mateus organizou para demonstrar a expectativa e a vinda do reino, né? O estabelecimento do reino de Deus era uma promessa muito antiga do povo de Deus. O povo de Deus aguardava o reino de Deus há muito tempo, antes mesmo da monarquia. O povo de Deus já aguardava, já tinha uma esperança de reino. Nós percebemos isso nas mais variadas formas, das mais variadas medidas. O reino de Deus ele sendo prefigurado, ele sendo também experimentado profeticamente como um tipo, e ele sendo prometido ao longo de todo o Antigo Testamento. Logo ali em Gênesis capítulo 14, quando Abraão, então chamado Abrão, encontra-se com Melquisedeque, nós vemos ali Abraão reconhecendo, fazendo uma alusão ao que seria o papel de Melquisedeque relacionado a Cristo Jesus, o Messias, entregando um dízimo a um rei misterioso. Nós não sabemos de onde vem, nós não sabemos quem é, ele simplesmente aparece, e ele aparece com um propósito muito específico. Ele é uma profecia sobre Cristo, ele é uma profecia viva sobre Cristo. Ele apareceu tão somente para mostrar um propósito da redenção, a figura central do plano de Deus, da história da redenção, era Cristo, e aquele com quem o Senhor estabeleceu um pacto que será para nós o nosso Pai, o Pai da fé, Abraão, que tem realidades físicas e realidades espirituais. Nós somos os seus filhos não físicos, nós somos os seus filhos espirituais. E esse rei misterioso aparece. E das mais variadas formas, nós vemos ali a superioridade dele. Esse rei Melquisedeque, ele aparece para servir com um tipo do nosso Senhor, como um tipo de senhorio e autoridade, superioridade. Nós vemos isso ao longo de algumas passagens, por exemplo, o Salmo 110. Abre aí no Salmo 110, no versículo 4, nós vemos a referência a essa autoridade, a essa superioridade, como quando características divinas são colocadas em Melquisedeque. É tanto que o livro de Hebreus, que citará essa passagem no Salmo 110, faz referência justamente a essa característica que foi escrito para judeus. No versículo 4, o Salmo 110 diz assim: o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Abre em Hebreus capítulo 5. Em Hebreus capítulo 5, nós vemos essa mesma referência sendo citada no versículo de número 6, fazendo um contraste com a superioridade de Cristo Jesus. Se nós vemos essa
citação sendo feita no capítulo 5, no versículo 6, nós vemos o propósito de ser de Melquisedeque sendo exposto no capítulo 7 de Hebreus, mostrando ali a superioridade do Senhor Jesus Cristo. Então, o que nós vemos aqui, irmãos? A antiga aliança ela é encharcada de expectativa pelo reino. O reino era algo muito esperado. O reino era uma ânsia do povo judeu. Só que nós vemos, embora experimentado em algumas porções, por exemplo, na própria monarquia, há uma experiência do reinado que seria estabelecido ainda, mas já em cada monarquia, em cada rei que foi fiel ao Senhor, que fez o que era reto ao Senhor, é uma predição do que seria, ou uma alusão do reinado que seria estabelecido por Deus. Quando os livros, por exemplo, de crônicas, eles foram escritos, os livros de crônicas, eles foram escritos depois do cativeiro babilônico. Então, os livros de crônicas, eles relatam os livros dos reis e os livros de Samuel. Ele tem um propósito para ter essa configuração, para fazer essa configuração. O remanescente que o Senhor preservou no cativeiro babilônico retorna para a terra, para Jerusalém. Então, Esdras ali tem um propósito muito claro em escrever os livros das crônicas. O propósito de Esdras ali é mostrar que eles deveriam aguardar o reino. A promessa ainda está de pé. Eles ainda devem continuar aguardando o reino. O pacto do Senhor foi quebrado pelo povo, mas o pacto do Senhor só seria quebrado de forma a ser invalidado se o próprio Senhor quebrasse esse pacto. E isso não aconteceu. Nós vemos, abre aí, 1 de Crônicas, capítulo 17. Nós vemos aí a rememoração da aliança davídica. Lembra lá, Esdras está relatando para o povo que retornou, o povo que não tem terra, o povo que vive numa província ali do território medo-persa. Depois disso que nós vemos o retorno aí para a terra prometida, né? Ou para Jerusalém. 1 de Crônicas 17, 13, diz assim: o que acontece aqui? Né? Nós vemos a aliança davídica. A aliança davídica nós vemos sendo estabelecida em 2 Samuel capítulo 7. Então nós vemos a rememoração dessa aliança para lembrar o povo que eles deveriam continuar aguardando. Eu lhe serei por pai e ele me será por filho. A minha misericórdia não apartarei dele, como a retirei daquele que foi antes de ti. Versículo 14. Mas o confirmarei na minha casa e no meu reino para sempre, e o seu trono será estabelecido para sempre. Segundo todas estas palavras e conforme toda esta visão, assim falou Natã a Davi. Avança um pouquinho, vai no capítulo 29. Capítulo 29, no versículo 11, diz assim: Teu Senhor é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino. Não existia reino aqui, certo, irmãos? Aqui não existia monarquia. Não existia governo aqui. O povo estava tentando reconstruir o que foi destruído. Teu é o reino e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Então, Mateus, ele proclama que aquele reino que foi prometido chegou. Mateus configura todo o relato dele para mostrar para os judeus que aquilo que eles tanto ansiavam chegou. João Batista, por exemplo, prega isso vividamente, rigorosamente, mostrando o que era necessário para fazer parte desse reino. Logo no capítulo 3 de Mateus, ele diz: arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. O Senhor Jesus Cristo, logo depois, pode abrir Mateus 4,
logo depois de passar pela tentação, mostrando o poder do reino, mostrando a santidade do reino, mostrando quem era a autoridade desse reino, logo depois de passar e vencer a tentação no deserto, no capítulo 4, no versículo 17, nós vemos as mesmas palavras de João Batista sendo proferidas pelo Senhor Jesus Cristo. Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. No texto paralelo de Marcos capítulo 1, versículo 15, nós vemos essa realidade como manifestação. O tempo está cumprido. O reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, Mateus, abra aí Mateus capítulo 11. Mateus, num determinado momento, para deixar claro aquilo que aconteceu, Mateus, ele relata a necessidade de João Batista de confirmar que o reino que ele foi comissionado para prenunciar realmente havia chegado. No capítulo 11 de Mateus, a partir do versículo 2, Mateus registra assim: quando João Batista, no cárcere, falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus poderia simplesmente dizer assim: sim, não é? Poderia simplesmente dizer: sim, sou eu, não é? Olha o que Jesus faz. E Jesus respondendo, disse-lhes: ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem e os mortos são ressuscitados. E aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. O que é que ele está dizendo? Tudo aquilo que havia predito que aconteceria no reino chegou. Dize a ele. Então, o reino chegou. E o interessante é que esse relato, irmãos, ele vem logo após o comissionamento dos 12 apóstolos, em Mateus capítulo 10, naquele capítulo extenso. Logo após o comissionamento dos 12 apóstolos, nós vemos esse relato aqui, na manifestação do reino. Antecedendo o terceiro discurso de Jesus, Mateus ele pode ser esboçado em 5 grandes discursos. Então nós vemos 5 grandes discursos. O primeiro discurso é o Sermão da Montanha, é o grande discurso. O segundo discurso é Mateus capítulo 10. E todos esses discursos são dados somente aos discípulos. As multidões, elas escutam de relance. Por quê? Porque são os discípulos que são vocacionados e comissionados espiritualmente para entender o evangelho do reino. As multidões ficam atônitas, mas elas ficam perplexas de uma forma diferente do que os discípulos ficam. Então, Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 10, o segundo discurso, Mateus capítulo 13 é o terceiro discurso, onde nós vemos as parábolas do reino, e tem mais 2 discursos que eu não lembro qual é. Eu sei que o último é o profético, 24, 25, 18, né? Então, esse é o terceiro discurso aqui. Antecedendo o terceiro discurso de 5, né? Mateus capítulo 13, nas parábolas do reino, o Senhor Mateus categoricamente mostra o Senhor Jesus afirmando que ele não está usufruindo do poder do reino caído, como muitos ali estavam fazendo. Por exemplo, aquele episódio, Mateus 12, quando Jesus é acusado de expulsar o demônio pelo poder de Satanás. O Senhor Jesus Cristo profere, então, que eles não haviam entendido o que estava acontecendo ali. No capítulo 12, no versículo 28, ele diz assim: se, porém, eu expulso demônios pelo poder do Espírito, e esse se aqui, essa condicional, é um artifício para nos levar à reflexão. Se, porém, eu expulso demônios pelo poder do Espírito de Deus, certamente. Então, o se, naturalmente, e é assim, então certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. O rei, irmãos,
o rei invadiu a presente era. Invadiu com o seu reino e com a sua glória. Embora esse reino não esteja completamente consumado, ele avança até o seu estabelecimento final. Mateus capítulo 13, nós vemos como esse reino avança. Esse reino é como o fermento numa tigela de farinha. Tem mais farinha ou tem mais fermento quando nós vamos fazer um pão ou um bolo? Tem mais farinha. Quando o fermento é colocado na tigela de farinha, ele é imperceptível. Quando você mexe a farinha, você não percebe mais, você não o vê. Agora, o que é que esse fermento faz? Ele toma toda a massa. Ele vai pouco a pouco, fazendo aquilo que é característico dele, fermentando, e toma toda a massa. As multidões não conseguem ver o reino. As multidões conseguem ficar maravilhadas com a autoridade, com o poder, com as palavras, mas elas não conseguem ver o reino. Elas não discernem o reino. Elas não entendem o reino. Elas não conhecem o rei. Elas não entendem o rei. O reino chegou. Nós não experimentamos ainda completamente desse reino. Assim como também nós não experimentamos completamente do rei, porque nós seremos iguais a ele. Como agora ele é, nós seremos. Sem pecado, perfeitos como ele é. Agora o Senhor, o que é que ele está fazendo? Ele está chamando, ele está ensinando, ele está sustentando e ele está guardando todos os eleitos, os filhos do reino, por exemplo, por intermédio de momentos como esse agora. O rei, ele veio porque recebeu uma missão do Pai. Lembra do pacto da redenção, feito antes da fundação do mundo, na mesa trinitária, onde o Senhor Jesus recebe uma missão. João 17 mostra para a gente esse vislumbre do que foi aquele pacto da redenção. Ele recebe uma missão e ele vem cumprir essa missão. Qual é a missão dele? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 24. Abre aí. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 24. Ele veio estabelecer um reino. Mas para que ele veio estabelecer o reino? Para quando estiver completamente estabelecido, ele entregue ao Pai. 1 Coríntios 15, 24. E então virá o fim. Ele está falando aqui da ressurreição dos mortos. Na consumação. Quando é que virá o fim? Quando ele entregar o reino ao Deus e Pai. Quando isso irá acontecer? Quando ele houver destruído todo o mal, todo o principado, toda a potestade e todo o poder maligno. Quando ele houver destruído, estabelecido o reino, o que é que ele vai fazer? Ele vai entregar ao Pai. Ele recebeu essa missão. E nessa missão ele comissionou os seus, que somos nós, irmãos. Portanto, esse reino, o que esse reino diz sobre o rei? O que esse reino diz sobre o rei, que é o Senhor Jesus Cristo? Quando nós vemos esse reino chegando, o que é que Mateus quer mostrar com a vinda desse reino? O que é que Mateus quer mostrar sobre o rei com a vinda desse reino? Mateus 28, 18. Jesus se aproxima, comissionando os seus discípulos. Jesus se aproxima deles e diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Por quem? Por aquele a quem um dia eu entregarei o reino. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Meus irmãos, qual é o ponto e a aplicação de tudo isso em relação aos filhos do rei? Qual é a questão para nós, diante de todo esse relato que eu fiz, e a aplicação para nós, para os filhos do reino? A proclamação e exortação ao arrependimento é uma exigência de mudança de submissão. Essa é a grande questão para os nossos corações. Arrepender-se é mudar o senhorio. Arrepender é mudar os compromissos do coração. Arrepender-se
é mudar o compromisso de submissão. Nós somos submissos a muitas coisas antes de Cristo, antes de termos o Senhor Jesus Cristo como Senhor das nossas vidas. Nós somos submissos à nossa própria vida, aos nossos próprios objetivos, nós somos submissos às nossas próprias necessidades, aos nossos próprios anseios. Muitos são submissos aos seus próprios cônjuges, muitos são submissos aos seus próprios filhos. O compromisso dos seus corações estão completamente inclinados a coisas perecíveis, terrenas. Mas qual é o ponto? O rei chegou. E esse rei chegou trazendo o reino. Quem é o nosso senhorio? Quem é a nossa autoridade? De quem nós somos servos? Mas não somente isso, quanto nós somos servos. Por isso, nessa parte final, aqui nos versículos 28 e 29, nós vemos que a fome e a sede dos filhos do reino, à luz de todo o Sermão do Monte, não somente desses versículos, mas à luz de todo o Sermão do Monte, é uma submissão radical, que vai muito além das atratividades, das autoridades que esse mundo coloca diante de nós. Mas antes de nós refletirmos sobre esses versículos bem breves, antes de nós refletirmos sobre esses versículos, existem alguns insights assim que a gente precisa refletir ou colocar diante de nós para nos ajudar a desenvolver um pouco mais a nossa reflexão. Por exemplo, se você ler o versículo 28 e 29 do capítulo 7, diz assim: quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina. Ora, é evidente. Quem não estaria? É lógico que estaria. É claro isso. Deus falando ali, as coisas maravilhosas que ele falou, mostrando desprendimento, mostrando sacrifício, mostrando misericórdia e compaixão. Quem não ficaria maravilhado? Versículo 29 diz: porque ele, o Senhor, as ensinava essa doutrina como quem tem autoridade, não como os escribas. Mas algo deve nos fazer refletir aqui. Qual é a primeira coisa que deve saltar aos nossos olhos? Que tipo de reconhecimento de autoridade não gera piedade, devoção e dependência? Porque isso não foi gerado nas multidões, foi? Não foi gerado. Que tipo de reconhecimento de autoridade não gera isso? Não gera submissão? Esse é o nosso contraste aqui. É evidente que os versículos 28 e 29 não descrevem a submissão radical dos filhos do reino. O meu ponto aqui é um ponto de contraste. O tipo de espanto, que é isso que a palavra quer dizer também, né? Espanto, maravilhado, o tipo de espanto das multidões é muito diferente do tipo de espanto dos filhos do reino. O nosso espanto não é um espanto estéril. O nosso espanto é um espanto que frutifica. É um espanto que gera vida. É um espanto que dá luz. Então, antes de tudo, vale muito nós observarmos que os versículos 28 e 29 não se referem aos discípulos. Os discípulos já ficaram maravilhados muito antes, a cada sentença, a cada proposição, a cada expectativa, começando lá no versículo 17 e terminando no versículo 20 de Mateus capítulo 5, que eles deveriam exceder a justiça dos escribas e fariseus. Ali já deixaram os discípulos perplexos, sem sombra de dúvidas. As multidões fazem essas afirmações aqui. Então, Mateus relata que as multidões elas ficaram impactadas ao perceber a autoridade de Cristo. E essa é uma das grandes diferenças entre os filhos do reino, os verdadeiros discípulos e as multidões. Mas esse é um ponto para nós aqui, irmãos, porque esse é um terreno muito perigoso. Nós estamos aqui num terreno muito perigoso para a nossa reflexão, porque é possível ter uma experiência impactante sem ser transformado. Porque assim ficaram. Essa palavra aqui só foi usada 13 vezes em todo o Novo Testamento. É até difícil a definição dela, por escassez de material sobre ela. Maravilhados, essa palavra, maravilhados.
Vamos refletir sobre 2 pontos. Primeiro ponto, a submissão dos filhos do reino transcende as emoções. Porque foi isso que as multidões experimentaram, emoções. A submissão dos filhos do reino transcende as emoções. Segundo ponto, a submissão dos filhos do reino enxerga o propósito divino, que foi isso que as multidões não enxergaram. Eles experimentaram emoções sem propósito divino, sem propósito eterno. Então, primeiro ponto, a submissão dos filhos do reino, e aqui nós vamos intercalar entre um versículo e outro para pegar aqui o que ele quer ensinar. Vamos observar aqui a reação das multidões, primeiro. Primeiro, meus irmãos, é valioso nós observarmos algo aqui muito interessante. Embora o ensino do Senhor Jesus, ele fosse destinado diretamente aos discípulos, nós vemos lá no versículo 1 do capítulo 5. O Senhor, ele destina o seu ensino, que também não faz sentido o Senhor requerer daqueles que não nasceram de novo todas essas expectativas celestiais, espirituais. Não faz sentido algum. Mas logo no versículo 1 nós vemos, de forma muito clara, do capítulo 5, que o Senhor ali tem como objetivo instruir os seus discípulos, aqueles que nasceram de novo, aqueles que ele descreveu nas bem-aventuranças, Essas instruções do Senhor, e aí que é interessante, embora a audiência secundária fossem as multidões, essas instruções do Senhor capturam a atenção. Porque olha que interessante, até aqui não houve pão e peixe para as multidões? Não houve pão e peixe. Houve algum tipo de milagre maravilhoso, ressurreição de mortos, curas, isso vai acontecer no capítulo 8, quando o Senhor Jesus Cristo vai mostrar o reino em ação, o poder do reino em ação. Logo após, no capítulo 7, no capítulo 8, nós já vemos o poder do reino curando, fazendo maravilhas. Mas até aqui, qual foi a atratividade para as multidões? Não teve nada para as multidões que as ajuntasse e atraísse as suas atenções ali, a não ser as palavras. Foram as palavras do Senhor que atingiram as multidões de tal forma que elas foram capturadas pela postura de Cristo, pelo tom das palavras de Cristo, ou seja, pelo conteúdo e pelo modo de Cristo transmitir ali a autoridade. Elas não conseguiram sair dali. Então, lembre que até aqui, nada, por exemplo, que nós vemos relatado em Marcos aqui nas quartas-feiras, nos relatos que nós já vemos até agora, de multiplicação de pães e peixes, de maravilhas sendo feitas, nada havia acontecido até aqui. Somente palavras sendo proclamadas aqui. E com muitas expectativas absurdamente elevadas, muitas exortações. Um nível de moralidade que transcendia o padrão de moralidade e religiosidade daquela época. É por isso que as multidões, Mateus faz com que as multidões descrevam aqui um ponto de comparação. Ele fala de forma muito diferente do que os escribas. E os escribas aqui é uma forma de sintetizar aqueles que eram autoridade. Então, nós podemos entender como escribas e fariseus. Alguns colocam como, acho que a NVI traduz como mestres da lei. Então, diz o seguinte, vamos lá. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, aqui, meus irmãos, está traduzido uma sentença de 3 palavras, só que está traduzindo apenas uma. Quando? Então, existem 3 palavras aqui que são sintetizadas nessa expressão quando. Por que isso é importante para nós? Porque o quando, ele não consegue exprimir o significado dessa expressão toda. A ideia de quando, literalmente aqui, quer dizer, e quando aconteceu dando a ideia de que algo novo aconteceu, uma manifestação nova surgiu. Essa é a ideia que Mateus quer passar, embora a nossa tradução só traga quando aqui. E a ideia é essa é uma fórmula conclusiva. Depois de todos os discursos, os 5 discursos do Senhor, nós vamos vendo o capítulo seguinte, iniciando com essa conclusão. A ideia depois de cada discurso, algo novo acontece.
Algo novo acontece. E mostrando esses aspectos de algum tipo de maravilhamento aqui. Então, quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas. E esse é o grande termo da questão. Porque se a gente não entender o que significa maravilhado aqui, a gente não vai entender adequadamente o que significa a percepção da doutrina, a percepção do ensino e o conceito de autoridade. E o que é mais gritante, meus irmãos, é porque essa palavra, ela relata, a forma como ela está configurada aqui, ela relata duas coisas. Primeiro, uma experiência de fora de si. E segundo, não foi algo momentâneo. Foi algo que durou um tempo. Eles experimentaram isso, eles ficaram ruminando essa emoção, essa experiência. A ideia daqui, esse termo é formado por duas palavras. Tem uma preposição chamada ek. A ideia de ek é de algo para fora. Algo para fora de. Ek, para fora de. Então é uma preposição mais o verbo. E esse verbo, ele literalmente quer dizer golpear, atacar. Se formos traduzir essa expressão maravilhada de forma literal, seria um golpe para fora de si. Foi isso que eles experimentaram com a palavra do Senhor Jesus. Existem muitas traduções das mais variadas formas dessa palavra. Atônito, perplexo. Eles ficaram sobrecarregados, com a ideia de que eles ficaram inundados, eles ficaram surpreendidos, eles ficaram chocados, mas a expressão que eu mais gostei para traduzir é essa daqui. Eu acho que traz mais essa ideia de experiência de fora de si, é a ideia de espanto em absoluto, ou eles ficaram em absoluto espanto. Eles ficaram, aquela experiência de fora de si causou nele um espanto extremo. Foi isso que eles experimentaram. Por que eu estou dando ênfase a isso? Porque eu tenho que entender o que significa a percepção de autoridade aqui. Se essas palavras estivessem sendo proferidas de um discípulo, eu e você entenderia muito fácil. Porque é isso que nós ficamos desse jeito quando somos atingidos pela iluminação do Espírito Santo na regeneração, na percepção do Evangelho. Quando nós entendemos o Evangelho, quando nós entendemos e quando nós experimentamos esse nascer de novo, é assim que nós ficamos. Nós ficamos absolutamente impactados, absolutamente maravilhados. Essa mesma expressão ela é usada para descrever no Mateus capítulo 13, versículo 54, quando relata do ensino do Senhor Jesus na sua própria terra, e as pessoas ficavam maravilhados ali, a palavra é traduzida até da mesma forma, as pessoas ficavam maravilhados e diziam assim, da onde vem esse conhecimento? Da onde vem esse conhecimento? E mais uma vez, a palavra é utilizada não por discípulos, mas para aqueles que rejeitaram. E ele diz, né? Ficaram maravilhados com sua doutrina. Então, observe aqui que Jesus... Por que eles ficaram maravilhados com sua doutrina? Porque desde o Antigo Testamento, até mesmo os padrões de autoridade daquela época, eles se utilizavam de termos como assim diz o Senhor. Assim o Senhor diz. Assim a palavra diz. O Senhor Jesus faz um contraste gigantesco quando ele não diz assim diz o Senhor, mas quando ele diz assim eu vos digo. Diversas vezes aqui ele proferiu isso, ouvistes o que foi dito, eis que eu vos digo. E o eu vos digo aqui está intencionalmente colocado como uma ênfase. E eles ficaram maravilhados com a sua doutrina. Doutrina aqui é a palavra didaquê, é um documento histórico, que tem ali uma declaração de fé, por exemplo, dos cristãos dos primeiros séculos. Um didaquê, essa mesma palavra vai ser utilizada no versículo 29 para ensinando, só com uma configuração diferente aqui. Então aqui nós aprendemos algo muito temeroso, irmãos. É possível experimentar um tipo de espanto,
um tipo de impacto ao ouvir o Evangelho e mesmo assim não ser transformado. Não ser tomado pelo senhorio de Cristo. É possível ficar maravilhado com a pregação, com uma aula. É possível ficar impactado com a mensagem proferida do Evangelho. E isso não é momentâneo, isso nos toma por algum tempo. Mas mesmo assim, ou ainda assim, não ser transformado. Foi justamente isso que aconteceu com as multidões. As multidões não são os discípulos. As multidões não são os filhos do rei. E mais uma vez, 2 ingredientes aqui são fundamentais: tempo e constância. Tempo e constância. Nós não vivemos de momentos, irmãos. Os filhos do reino não são conduzidos por emoções. Os filhos do reino têm a sua submissão transcendendo as emoções. As emoções são voláteis, são volúveis. Emoções são temporárias. A nossa submissão não vem pelo que nós sentimos, pelo que nós achamos. Não vem por causa disso. A nossa submissão vem pelo que nós compreendemos, pelo que nós sabemos, pela luz que nós recebemos. E eles ficaram fortemente maravilhados, mas eles não foram transformados. O impacto aqui não gerou submissão. Eles ficaram espantados, mas eles não se tornaram submissos ao Senhor. Para essas multidões, o Senhor Jesus Cristo era um tipo de autoridade que não exigia submissão. Eles não ouviram ali exortações. Eles ouviram, talvez, meros conselhos, palavras bonitas. Independente de nós sermos arrebatados emocionalmente ou não, nós precisamos compreender quais são realmente nossas necessidades ao sermos alimentados pela palavra de Deus. Hoje eu me senti tão bem. Eu gostei tanto, sabe? Gostei demais, sabe? Fiquei acalentado. Fiquei acalentado mesmo. Eu me senti bem, me senti leve. O pastor tá tão leve hoje, né? Tá tão suave, me senti. Eu gostei muito. Eu gostei, né? Eu não estou dizendo que isso não pode acontecer. Mas isso não cria raízes, irmãos. Isso passa. Segunda-feira vem uma emoção mais forte e tira isso de você. Tira isso de você. Então, isso quer dizer, meus irmãos, que o impacto que nós experimentamos ao ser atingidos pela doutrina e pela autoridade do Senhor só é efetiva redentivamente quando gera frutos, quando gera vida, quando ela ganha vida, quando nós somos impactados ali, quando nós somos confrontados ali, quando nós experimentamos um espanto em absoluto e isso exige algo de nós, coisa que não aconteceu com as multidões. Por isso que os filhos do reino têm como sua submissão a transcendência dessas emoções. Por quê? Porque eles precisam entender como eles devem frutificar diante daquela experiência que eles tiveram. O que isso requer de mim? O que isso exige de mim? Não é por acaso que logo depois, no capítulo 8 e 9, nós vemos efetivamente, de forma prática, como o poder do reino avança. E só depois vem o outro discurso, o segundo discurso, no capítulo 10. Mas, esse foi o nosso primeiro ponto. A submissão dos filhos do reino não é pelo que eu sinto. Isso cabe aos ímpios. Não é pelo que eu acho. Não é pelo que eu experimento. Não depende de tom de voz da pregação. Não depende das palavras usadas, se foram duras ou não. Não depende disso. Não depende disso. Depende do que eu sei, do que é requerido de mim, por ser quem eu sou. Depende unicamente disso. E quando eu entendo isso, eu não crio barreiras para receber a instrução.
Eu não crio portais pecaminosos, fechados, cerrando a entrada do meu coração para não receber a exortação, para não receber a instrução. Vai muito além do que eu acho do pregador. Vai muito além do que eu entendo do pregador. Vai muito além da forma como ele se expressa e das palavras que ele usa. Por isso que antes disso nós refletimos. Se o profeta que prega para você, ele ensina é verdadeiro, então fique com ele. Porque você não pode viver fazendo divórcio. Ora eu entendo, ora eu não quero entender. Ora eu aceito, ora eu não quero aceitar. Ora ele é bom, ora ele é mau. Ora ele é verdadeiro, ora ele é falso. Não dá. Não dá. Não sou eu que dito o como ou o quando. Não sou eu. Segundo ponto, nós vamos fazer uma pergunta para responder no segundo ponto. Por que nós, filhos do reino, porque nos filhos do reino, quando as emoções são impactadas, nasce devoção, diferente das multidões. Porque quando as multidões são impactadas, nelas não nasce devoção. Mas por que nasce nos filhos do reino? Porque nós experimentamos também o impacto, também a experiência fora de si, mas em nós ardentemente nasce devoção. Por quê? Porque nós enxergamos um propósito da submissão. Nós não somos submissos porque nós somos sadomasoquistas, porque nós gostamos de ser escravos, porque nós gostamos de ser mandados. A submissão dos filhos do reino, esse é o segundo ponto, enxerga o propósito divino. Nós entendemos um propósito de ser das coisas. Nós entendemos o propósito de ser do rei. Nós entendemos o propósito de ser do reino. Observe o porquê das multidões ficarem impactadas. Tem dois motivos das multidões ficarem impactadas. Versículo 28 fala do primeiro motivo. Diz assim: quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas, chocadas e espantadas de quê? Da sua doutrina, do seu didacheia, do seu didaquê. Essa palavra ela é proferida duas vezes, a mesma raiz, duas vezes. Primeiro, doutrina, e depois no versículo 29, ensinava. Só que ela é configurada de forma diferente, e é muito bela a forma como ela é configurada, porque no primeiro momento da sua doutrina faz referência ao conteúdo transmitido. E aí a tradução captura isso muito bem, porque no segundo momento, no versículo 29, quando diz que ele ensinava, apesar de ser a mesma palavra, ela é configurada de tal forma que descreve a forma como o conteúdo é transmitido. Então eles ficaram impactados por duas coisas. Primeiro pelo conteúdo e segundo pelo modo. Primeiro eles ficaram impactados com o conteúdo. Eles ficaram atônitos por causa do conteúdo. E aqui vem uma pergunta para nos levar à reflexão. Por quê? Se eles não entenderam como deveriam entender. Se aquilo não tomou o coração deles. Por que eles ficaram impactados com a doutrina? Pode ter muita coisa. Primeiro, talvez por seu caráter revolucionário. Jesus veio derribando tudo, toda a estrutura de concepção religiosa do seu tempo. Talvez pelo seu caráter revolucionário, porque eles não gostavam dos empolados escribas e fariseus, e o Senhor Jesus veio derribando toda a arrogância deles. Talvez por causa disso. Não entenda que eu estou dizendo que isso é bom, não. Certo? Segundo, talvez pelo seu alto padrão moral. Meu Senhor, que moralidade linda, que moralidade ilibada, que sociedade maravilhosa será construída se esse homem continuar a pregar, se mais pessoas ouvissem, se mais pessoas entendessem, se realmente nós vivêssemos assim. Que coisa maravilhosa, que alto padrão de moralidade. Talvez pelo caráter sacrificial para o bem do outro. Como é lindo a compaixão,
a renúncia, o sacrifício que ele prega para que nós vivamos. Como seria maravilhoso o mundo se nós nos sacrificássemos uns pelos outros, se nós não buscássemos somente as nossas vontades, se nós fizéssemos o bem para o próximo em detrimento de nós mesmos, nós seríamos tão abençoados, nós viveríamos numa luz. Como seria maravilhoso se fosse assim. Pela renúncia de si mesmo, talvez. E aí pode ser por vários aspectos. Talvez por ver a luz e o aroma perfumado das palavras de Cristo, essas pessoas experimentam que muitos hoje que frequentam igrejas experimentam. Como eu saí leve. Como foi bom. Foi bom demais. É tão bom nós recebermos uma palavra de Deus, da parte de Deus. Ele fala tão bem, não é? Como ele fala bem, sabe? Parece que tira da gente assim um fardo. Eu não, eu sei que eu coloco mais, né? Mas parece que tira da gente assim um fardo, sabe? Tô pronto para a segunda. Você tem que ir lá. Você tem que ir lá. Quando é mulher, você tem que ir lá, mulherzinha. Você tem, é maravilhoso lá. Talvez por causa disso não foram transformados. O conteúdo, por ser um conteúdo perfeito, por ser um conteúdo sacro, por ser os céus tocando a terra, isso deixa até ímpios impactados, é evidente. Mas morre. Eles ficaram impactados pelo conteúdo. E essa é a grande questão. Por que os filhos do reino, por que para os filhos do reino, isso tudo causa espanto, mas encharca o coração dos filhos do reino de temor. Por quê? Porque nós enxergamos essas palavras, essas expectativas, aquilo que é esperado de nós, mas ao mesmo tempo que nós ficamos espantados, nós ficamos com os pés trêmulos. O nosso coração vibra. Nós ficamos encharcados de temor. Nós não apenas achamos lindo, nós não achamos apenas a forma de ensinar uns aos outros a ser, de renunciar a si mesmo, de sacrificarem em detrimento dos seus próprios interesses, as suas próprias necessidades para o bem do próximo. Nós não vemos só isso. Nós compreendemos que não são meros conselhos, não são apenas palavras bonitas para serem ouvidas. Existem expectativas ali apontando para mim e para você. Essas expectativas têm o seu nome. Você é cristão? Você nasceu de novo? Cada expectativa do Sermão da Montanha termina no final, vírgula, o seu nome. Cada uma delas tem a vírgula e tem o seu nome. Essa é a realidade espiritual com a qual nós enxergamos. Nós enxergamos assim e isso nos faz tremer, irmãos. Como, Senhor, eu irei renunciar a mim mesmo a tal ponto? Como irei dar a outra face para o avanço do Evangelho? Como irei perdoar? Como arrancarei braço ou olho para buscar santificação? Como? Mas eu sei. Eu sei que eu devo viver assim e buscar isso dando a minha vida. As multidões enxergam de forma romântica. Os filhos do rei não enxergam de forma romântica. Nós vemos a guerra aqui. Nós vemos braços, nós vemos pernas cortadas, nós vemos olhos arrancados, nós vemos o chão cheio de sangue. Nós vemos o mundo como um grande campo de batalha. Nós não vemos uma novela, nós não vemos um filme, nós não vemos um parque de diversões. Os ímpios veem assim. Os ímpios veem como meros conselhos. Nós não vemos como meros conselhos. Nós entendemos que essas são exigências indispensáveis para testarmos que nós somos quem nós dizemos ser que somos. Você é cristão? É. E por que fizeste isso? E por que se comportou assim? E por que eu enxergo isso no seu coração? E por que você tem tanto anseio por isso? E por que você alimenta tanto esse sonho? E por que essa inquietação?
Nós entendemos. Mas tem um segundo motivo, não é? Segundo motivo, versículo 29. Ficaram maravilhados com a doutrina, por quê? Não somente por causa do conteúdo, mas também porque ele as ensinava. Didasco. Ele a ensinava, ele transmitia esse conteúdo. E a ideia aqui, meus irmãos, de transmitir não é algo feito uma única vez, mas a ideia de que durante todo o seu discurso ele manteve o mesmo padrão, o mesmo teor, a mesma autoridade. Ele não titubeou uma vez, ele não mostrou uma falha, ele não mostrou nenhuma repreensibilidade, nenhuma. E essa aí é a ideia de ênfase. Por quê? Porque os escribas fazem isso. É assim que os escribas ensinam, com buracos, com falhas absurdas. Ele não. Ele foi de uma ponta a outra, mostrando que ele é quem ele diz ser. Na nossa linguagem como cristãos, nós entendemos assim. Então, a ideia de que ele ensinava, né, a constância do seu ensino, ele ensinava muito diferente daquele padrão. E a ideia de que não foi encontrado descrédito nele, e novamente, é interessante que são as multidões que falam isso. Não são os discípulos que falam isso. São as multidões que falam isso. Será que nós conseguimos tecer palavras tão bonitas assim de Jesus? Nós olhamos para o nosso Rei, nós nos debruçamos diante das suas palavras e ficamos maravilhados com a beleza. E desse maravilhamento saem orações. Ah, Senhor, como eu anseio, sabe? Ah, como eu quero ser assim. Me faz assim, meu Deus. Por favor, me faz assim. Eu quero. Eu quero mesmo. Eu não quero ser mais egoísta. Eu sou tão egoísta. Eu não quero ser, sabe? Eu amo tanto o pecado, Deus. Tem pecados que eu amo, que eu tenho até vergonha de falar para o Senhor, mas me faz não ser mais assim. Me faz ser assim como a Tua palavra diz. Por favor, meu Deus, que eu lute realmente para ser assim. Que eu renuncie tudo, mas tira o que for necessário, mas só faz eu ser assim. Só faz eu experimentar isso. Tristeza é o fato de que nós temos medo de fazer orações assim, irmãos. Nós temos tanto medo de fazer oração porque nós não queremos perder os obstáculos, as armadilhas. Nós não queremos perder, porque nós aprendemos a conciliar isso com a vida cristã. E nós não queremos perder, essa é a verdade. Às vezes é tão triste quando nós encontramos renúncias necessárias que deveriam ser tão fáceis de ser tomadas, mas que geram uma batalha emocional tão absurda e revelam o nosso coração de uma forma tão podre, tão egoísta, tão mesquinha. E nós não temos tanta intimidade com o Pai como deveríamos ter, porque nós temos medo de ser ousados. Nós temos medo de perder o mundo em nós. Nós temos medo. É tão bom, nós aprendemos a conviver com o mundo. Nós somos amigos. Me dá um pouquinho aqui, eu finjo que eu não vejo e continuo. Né? De repente ele pega mais um pouquinho, faz parte. E nós ficamos nessa cumplicidade. Porque ele as ensinava de forma ilibada, de forma perfeita, como quem tem autoridade. A ideia daqui, como quem tem autoridade, dá a ideia também de repreensibilidade, né? A ideia de que em nenhum momento foi achado dolo na sua postura ou nas suas palavras. Nós enxergamos nele uma autoridade muito diferente daquelas que nós vimos até hoje, dos escribas e dos fariseus, aqui sintetizando, né, essa sentença. E o segundo motivo deles ficarem maravilhados é o modo.
A forma como o Senhor. E aqui é uma pergunta que não é tão grande como a primeira, mas uma pergunta: por quê? Será que foi por causa da humildade? Porque aqui a gente anda num campo minado, porque eles não são nascidos de novo aqui, né? Foi por causa da humildade aqui? Se for por causa da humildade, será que havia sido convencionado que aquele que ensina tem que ser arrogante, como eram os escribas e fariseus? Será que foi convencionado, assim como os gregos, que aquele que tem conhecimento, ele é superior a todos? Que o conhecimento é o distintivo de autoridade e que humildade é uma característica pobre, vergonhosa. Será que os líderes da época absorveram essa ideia de que o conhecimento, para ser transmitido com autoridade, deve ser sob o palanque da arrogância, será? Da altivez? Ele fala com autoridade, mas de uma forma singela. Ele fala com autoridade. Será que eles perceberam que daquelas palavras fluía um aroma diferente, um aroma de vida, um aroma de amor, um aroma de paz, um aroma de convicção, sem pressão? Será que ao ouvirem, eles se remeteram ao que tanto ouviram dos profetas? Aqui eram judeus, lembram? Será que à medida que que o Senhor falava e eles um pouco mais distantes ouviam ali e eles lembravam daquilo que eles tanto estudavam sobre os profetas do passado? Se lembra que aqui houve um período intertestamentário, aqui interbíblico, um período de 400 anos em que Deus não falou, em que Deus não levantou o profeta, depois ele levanta João, depois de 400 anos em silêncio. E aqui eles continuavam estudando as Sagradas Escrituras, continuavam estudando muitas vezes, né, pelos comentários talmúdicos ali, os comentários dos próprios mestres da lei, que eram comentários para deixar mais palatável, para deixar mais compreensível as próprias leis, a própria Sagrada Escritura, mas eles sabiam da história deles, eles sabiam das profecias, eles sabiam dos profetas, e o Senhor que estava em silêncio agora fala, e eles lembram ali que Isaías prometeu isso. Eles lembram que Jeremias prometeu isso, eles lembram de ver isso no livro dos Salmos, eles lembram de ver isso nos livros da lei, na Torá, eles lembram disso. E ele vem agora, esse mestre falando. Mas aqui nós aprendemos algo ainda mais temeroso. Ainda mais temeroso, meus irmãos. É possível, em algum nível, reconhecer a autoridade e não se submeter. É possível em algum... Porque parece contraditório isso. Como é que eu conheço a autoridade e não me submeto? Porque uma coisa parece pressuposto da outra, ou não? É possível em algum nível reconhecer a autoridade e não se submeter a ela. Reconhecer a autoridade sem entender a sua finalidade, o seu propósito. Ele não falou para você se sentir bem. Não. Não foi para você achar lindo. Ele não falou para gerar em você admiração. Não foi por isso. Existe uma finalidade. Cada palavra, irmãos, tem uma finalidade e um propósito na Sagrada Escritura. Cada palavra, cada sentença, cada instrução não foi dada em vão. Sabe quando o seu cônjuge está falando com você? Isso acontece muito comigo de vez em quando. Muito comigo de vez em quando. Ó. Isso acontece muito comigo. O seu cônjuge fala com você e você não está ouvindo nada que ele está falando. Mas você responde só para ver se a pessoa para de falar? Isso acontece demais comigo, eu sou profissional nisso, né? Aí as palavras ali, elas saem sem significado. Depois eu vou perguntar, Amanda, e aquele negócio? Tá... Eu falei com você. Falou não. Né? Então, essas palavras, elas saem sem peso, sem significado, sem intencionalidade, elas simplesmente saem. Aqui não. Aqui não existe uma vírgula. Aqui não existe uma sentença, uma palavra, sem propósito, sem significado. Não existe. Os filhos do reino, meus irmãos,
não somente compreendem o conteúdo e se submetem a ele, mas eles reconhecem e se submetem à autoridade. Nós sabemos que o que está sendo proclamado são as cláusulas do novo contrato, são as cláusulas do novo pacto, da nova aliança em Cristo Jesus. Nós entendemos o conteúdo. Se a antiga aliança tinha um testamento, a nova aliança também tem um testamento. E nós entendemos isso. Nós entendemos o conteúdo. Nós trememos diante do conteúdo. Nós entendemos. Nós também sabemos quem está proclamando e com a autoridade de quem ele veio. Ele é Deus. Deus deu a ele toda a autoridade no céu e na terra. Nós entendemos isso. Nós também entendemos o que devemos esperar diante dessa proclamação. Lembra, de manhã nós falamos que a fé cristã é uma fé escatológica. O que nós receberemos ainda não chegou completamente. O estabelecimento ainda não foi completo, ainda não alcançou a sua consumação. Nós agora não chegamos no descanso. Hoje nós estamos descansando. Hoje é o dia do Senhor, o prenúncio daquilo que nós teremos. Nós eternamente, eternidade a eternidade, de forma atemporal, nós conheceremos e conheceremos e conheceremos o Senhor. E conheceremos e conheceremos e nos deleitaremos disso. Nós entendemos isso. Os filhos do reino entendem isso. Então, para a gente concluir aqui, meus irmãos, isso que aconteceu com os discípulos ainda acontece hoje. Isso ainda acontece hoje. O conteúdo ainda está sendo proclamado, assim como acontece agora com vocês. O conteúdo ainda está sendo proclamado do mesmo jeito, o mesmo conteúdo que foi proclamado pelo Senhor Jesus Cristo, ainda hoje é proclamado. E a autoridade, de forma diferente agora, a autoridade ela foi outorgada, ela foi concedida a homens fiéis e idôneos ao redor do mundo e ao longo da história, até a consumação do reino. Nós ainda vemos o conteúdo e nós ainda vemos a autoridade. Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. E Jesus passa para quem? Vão. Mas nessa presente era, o conteúdo é o que concede autoridade para aqueles que proclamam. Diferente do que acontecia com o Senhor Jesus. Era a pessoa dele que dava autoridade ao conteúdo proclamado. Hoje, nós conhecemos um profeta, nós conhecemos um mestre por aquilo que ele prega e por aquilo que ele ensina. Hoje, é o conteúdo da sua instrução, é o conteúdo do seu ensino que confere ou não autoridade a ele. Que acontecia de forma diferente. Ali, Cristo é que concedia autoridade ao conteúdo. Com isso, meus irmãos, uma verdade ela ainda permanece. Ao ouvir o conteúdo, ao ouvir, é exigido de você mais do que o espanto, mais do que o conforto emocional, mais do que, hoje foi tão bom, eu me senti tão bem, eu fui tão confortado. Hoje de você é exigido mais do que isso. É exigido de você mais do que admiração pela oratória, pela eloquência, pela profundidade do ensino, pela profundidade do conhecimento. É exigido muito mais de você. Hoje é exigido também de você submissão. O seu coração tem que estar aos pés da cruz, estando aos pés daquele que lhe ensina o conteúdo. O conteúdo é exigido submissão ao conteúdo e ao o veículo investido de autoridade por aquele que tem autoridade. Infelizmente, irmãos, a triste realidade da nossa presente era aqui
é o mais completo oposto disso. É o absoluto oposto disso. O que deveria ser uma exceção, agora se tornou a regra. Muitos do que se dizem submissos a Cristo, eles são, da mesma forma, opressores dos arautos de Cristo. Muitos entendem que é possível comungar uma submissão ao Senhor e uma opressão aos arautos do Senhor. Muitos entendem isso. Isso quer dizer que a submissão radical, ela é harmônica. Ela entende os propósitos, os veículos, o desenvolvimento do plano de Deus e a consumação. E eles entendem que os veículos são os mais belos instrumentos de graça do Senhor para que as ovelhas não se percam. Porque elas tentam. Você sabe disso. Você tenta se perder. Quantas vezes você tentou se perder? Quantas vezes? Instrumento de graça. Instrumento de graça, de misericórdia, de amor, de compaixão. A nossa submissão não é divorciada dessa realidade. A nossa submissão não é esquizofrênica. É impossível fazer um divórcio da nossa relação com Cristo e da nossa relação daqueles que o Senhor levantou para ser testemunhos do seu pastoreio. Que o Senhor nos conceda a graça de experimentar isso. Nosso Senhor, obrigado por tuas misericórdias que nos atinge de forma tão particular, ó Deus, nos encontrando nas nossas necessidades específicas, individuais, revelando as inquietações do nosso coração, revelando áreas quebradas do nosso coração que precisam ser corrigidas, áreas quebradas do nosso caráter que precisam ser refeitas. Obrigado por nos ensinar e não esquecer de nós, não desistir de nós. Obrigado por nos tomar como filhos do Senhor, assim como um pai que cuida de um filho necessitado, carente, doente. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse tempo que nós passamos aqui expondo o Sermão da Montanha. Obrigado pela munição do alto. Obrigado pela graça que recebemos, iluminando a nossa mente, nos levando ao entendimento que nós saiamos dessa série mais parecidos com Cristo. Que nós saiamos dessa série mais convictos do que significa ser filhos do Rei. Que nós saiamos dessa série com maior dependência do nosso Rei. E radicalmente submissos a Ele, ó Deus. Somente por causa daquilo que Ele conquistou por nós e para nós, nós podemos agora nos reunir aqui e orar ao Senhor. Amém.